Seja muito bem-vinda a mais uma DDF Class. Que prazer estar aqui novamente, que honra poder servir vocês através dessa aula que eu amo esse formato aqui, que a gente fica mais próximo, consegue aprofundar mais nos conteúdos. E eu tô cheia de novidade, tá cheia de conteúdo bom aqui prontinho pra servir vocês. Então, simbora, meu povo, que eu tô animada. Pra quem não me conhece ainda, me chamo Thaís, sou especialista em planejamento e consultoria financeira e eu tô aqui pra te ajudar, pra te ensinar a faturar mais com o seu negócio de consultoria. E na aula de hoje, em especial, vamos começar abrindo aí falando sobre um tema muito importante, desenvolvido especialmente para você que é consultora e planejadora financeira. E nós vamos falar hoje sobre a base, a estrutura que não pode faltar no planejamento financeiro do seu cliente. Antes da gente começar aqui a aprofundar no conteúdo, eu quero falar com vocês já para se inscrever no canal, deixar aí o lembrete ativado, dar o like já nessa aula, compartilhar, transbordar com outras planejadoras, com outras mulheres empresárias que também precisam ouvir o que a gente tem para falar aqui hoje, tá? Que é muito importante, que é muito especial. Então transborda, por quê? Porque nós somos abundantes e quem é abundante vibra na abundância, transborda. Simbora então? Vamos lá então, gente. Para começar aqui, já quero chamar a sua atenção para uma coisa que provavelmente você tá fazendo. Eu observo que muita gente tem dificuldade em conseguir olhar para o cliente e ver a jornada dele inteira, observar a vantagem que você vai conseguir trazer com o seu trabalho para o seu cliente. Então, se você não tem clareza da linha do tempo, da jornada do seu cliente, o que ele vai fazer agora, o que ele vai fazer depois, e qual o resultado que ele vai alcançar. Se você não consegue enxergar isso, esquece. Esquece que não vai ter resultado. O seu cliente não vai conseguir sair do lugar, ele vai ficar perdido, vai ficar rodando em círculos, vai ficar frustrado por não ter resultado e você mais ainda, porque você não conseguiu gerar esse resultado junto a ele, tá? Então, você precisa ter essa clareza, porque sem clareza você não tem direção, e sem direção não tem resultado. Sem resultado é frustração, é chateação, é insegurança, porque quanto mais você passa, né, sem ter resultado, mais insegura você fica. Eu não posso então atender outro cliente porque com esse aqui eu não consegui gerar resultado. E assim vai virando um ciclo. E sem essa segurança, né, para poder ter mais clientes, inclusive, o que acontece? Sem faturamento, né, minha musa? E não é isso que a gente quer. Então, a gente quer expandir, aumentar o faturamento e é com foco nisso que você vai trabalhar, arregaçar as mangas a partir de agora, tá bom? Então, vamos lá. Por que você precisa se atentar, né, nesses probleminhas que eu trouxe aqui agora para você? Para você começar a transformar, virar a chavinha e perceber que quando você, por exemplo, começa a enxergar o resultado, a jornada do cliente, você consegue ter mais esperança, você consegue se sentir mais segura para poder tanto orientar esse cliente como orientar outros clientes. Isso gera transformação do seu cliente, gera resultado, gera mais dinheiro para ele, consequentemente também gera mais dinheiro para você. É um ciclo. Você precisa quebrar o padrão da negatividade, da escassez e precisa começar a vibrar na abundância, precisa começar a vibrar na frequência correta. Porque quanto mais você vibra na frequência correta, que você consegue ir fazendo mais, gerando resultado, resultado puxa resultado, tá? Então é nisso que você tem que focar. E aí a gente chama o quê? Chama no faturamento, tá? Qual é a maior vantagem de você conseguir ter esse processo definido? É a questão do faturamento, que fica maior, e do tempo. Então você consegue já ver aí duas vantagens enormes para você, sem falar na vantagem do cliente, né? Agora eu tô até falando da vantagem para você, dos benefícios para você como consultora financeira. Você começa a ter mais tranquilidade, porque seu faturamento está maior, você começa a ter mais tempo sobrando para curtir a família, para curtir as coisas que você
gosta de curtir, por quê? Porque você tem um processo definido, um padrão ali definido. E quando você tem esse processo definido, você otimiza o seu tempo. Logo, você tem mais tempo para fazer outras coisas. Então você junta aí duas coisas, tempo e dinheiro, para você curtir o que realmente importa. E é o que eu sempre falo, gente, qualidade de vida. A gente não vai se matar de trabalhar. Por isso que é importante, né, quando já tem uma outra pessoa que já passou pelo caminho que você quer percorrer, isso é muito importante porque otimiza muito o seu tempo. Você consegue ser mais assertiva e direto ao ponto, fazer o que tem que ser feito e faturar mais, né? Faturar mais e viver o hoje. É aqui que eu quero focar. Qualidade de vida. Vocês sempre me verão levantando a bandeira da qualidade de vida. Porque não adianta você se matar de trabalhar, o tempo passa, gente. E a pandemia mostrou isso pra gente, né? O quanto que a gente, sim, a gente tá bem agora e de repente a vida é um sopro, né? Então, tem aquele negócio, né, que muita gente fala, eu vou viver hoje porque não sei o que vai ser de mim amanhã. E muitos educadores financeiros vão totalmente contra isso. Em partes, eu até concordo, sou a favor. Desde que, obviamente, a gente faça tudo com ordem e com disciplina, com consciência, né? E para isso que eu tô aqui, para ajudar você a viver esse conceito que tanta gente fala, eu quero viver o hoje. Sim, você vai viver o hoje, mas você também vai cuidar do seu amanhã e vai ter esse equilíbrio aí. E você vai fazer isso como profissional da área financeira e também auxiliando o seu cliente nessa mesma linha de raciocínio, nesse mesmo conceito. Fechou? E aí, beleza. O que a gente então precisa fazer, implementar para conseguir ter essa paz de espírito, para conseguir ter essa tranquilidade, para conseguir realmente ter esse processo definidinho, né? Eu sempre falo aqui que é importante vocês terem um método, precisa trabalhar com um método. Quando eu comecei, gente, foi muito complicado para mim, porque insegurança todo mundo vai ter, principalmente no começo. E quando você não tem algo já validado na sua mão, essa insegurança ela vai existir, tá? É normal. O que você precisa fazer é justamente traçar meios para começar a ir eliminando essa insegurança. Isso vem principalmente com conhecimento, com uma mentora, um mentor que está ali segurando sua mão, te levando no caminho que você quer seguir. Então, na ocasião, não tinha ninguém, não tinha mentores na área, né, de consultoria, de planejamento financeiro. Eu me vi bem perdida. Eu sou do Rio de Janeiro, eu saí do Rio, fui para São Paulo procurando curso, procurando me desenvolver para começar a atuar. Ainda assim, eu não encontrei o que eu precisava mesmo encontrar, alguém que me desse a mão, que me mostrasse passo a passo. Mas, enfim, eu fui dando meus pulos, dando meu jeito e desenvolvi o meu próprio método. Fui validando ali com os meus primeiros clientes e deu super certo. E depois, obviamente, vieram diversos outros treinamentos, fui me desenvolvendo cada vez mais e sempre refinando e aperfeiçoando o meu método para chegar no que eu tenho hoje. Então, o que eu passo para vocês aqui é com toda garantia, assim, coisas que eu apliquei em mim e aplico em mim até hoje, coisas que eu aplico com os meus clientes e que eu fui refinando. E a melhor coisa que tem é você realmente ver e aplicando na prática, né, com diversas pessoas, com cases diferentes e vendo o que pode ser feito para melhorar, como que eu posso ajustar isso aqui, como que eu posso aperfeiçoar isso aqui, pelo que eu posso substituir. Então é muito bacana essa vivência mesmo e esse refinamento que a gente faz no método no decorrer do tempo. Então, simbora lá. Primeira coisa, tenha uma estrutura padrão para aplicar com seus clientes. Por mais que cada cliente é diferente um do outro, né? Porque ninguém é igual, os cases são diferentes. Porém, se você não tem um método, se você não tem um padrão, uma estrutura, um processo, você sempre vai se perder. Você vai ficar perdido. Você não sabe para onde você vai olhar agora, para onde você vai olhar daqui a pouco. E como eu falei, você precisa ter essa clareza para você conseguir passar essa clareza e passar resultado para o seu cliente também, tá? Então, tenha uma estrutura, um padrão para aplicar com seus clientes, mesmo que os cases sejam diferentes. Porque quando você tem essa estrutura já armada, depois ir ajustando de acordo e adaptando, né, de acordo com cada case, é muito mais fácil do que você ter que construir tudo do zero para cada caso, para cada cliente. Isso acontece inclusive, né, com os e-mails. A cada reunião eu desenvolvo um e-mail
para poder mandar com resumo pro cliente. Imagina se a cada reunião eu desenvolvesse, escrevesse o e-mail do zero. Olha o tempo que ia levar. O nosso cérebro ele já é programado naturalmente para economizar energia. Então, só de você pensar que você tem que construir alguma coisa do zero, já bate aquela preguiça. E aí você já já trava, né? Não consegue desenvolver, colocar para frente o que precisa colocar. Então, é importante já criar esses padrões, esses processos, para poder facilitar a rotina e otimizar o tempo, como eu falei para vocês, tá? Então, vamos lá, direto ao ponto agora, papel e caneta à mão, que isso daqui é ação prática, coisa que você já vai poder começar a modelar a partir de agora para o seu negócio, para o seu processo com seus clientes, beleza? Eu trabalho dentro do planejamento financeiro, isso aqui é padrão, com todos os clientes, tá? Uma base com 4 pilares. Então, essa base aqui é uma estrutura padrão. Em todos os clientes, inclusive quando eu for fazer o diagnóstico, né, ali o primeiro encontro inicial, quando eu faço o mapeamento do cliente, da situação atual do cliente, eu mapeio esses pontos aqui que eu vou trazer para ver se tá em dia, se não tá, como que tá, o que precisa ser mudado ali, tá? Então, vou expandir agora para vocês e falar um pouco sobre esses 4 pilares. Então, por alto, esses 4 pilares são a educação financeira, acúmulo de capital, proteção de patrimônio e expansão de patrimônio. Agora, destrinchando um pouquinho cada um, o que você precisa? Você precisa também ter um conhecimento, né, mais aprofundado, mas eu pretendo trazer mais aulas, eu vou trazer mais aulas, inclusive, e aprofundando mais sobre cada um desses pilares e destrinchando, porque às vezes eu vou falar alguma coisa aqui pra vocês e vocês vão ficar ainda perdidas, do tipo, mas o que é expansão de capital? O que é proteção de patrimônio? Onde eu encontro isso? Então, hoje eu vou dar essa introduzida pra vocês, mas eu vou trazer outros conteúdos, outras aulas para poder aprofundar cada tópico, porque realmente é muita coisa. Eu tenho essa consciência de que é muita coisa. Foram anos que eu passei estudando e o máximo que eu puder compartilhar com vocês, eu vou compartilhar, tá? E, inclusive, eu também quero a sugestão, a opinião de vocês. Já deixa aqui no comentário qual o tema ou a dúvida que você teve, maior dificuldade, maior desafio e também sugestão de tema para as próximas aulas, tá? De repente pode ser até baseado em algum insight da aula de hoje. Eu quero saber mais, você falou sobre proteção de patrimônio. Você pode aprofundar, você pode explicar melhor como que funciona? Beleza, então sempre será super bem-vinda as sugestões de vocês, tá bom? Então bora lá. Nessa base tem esses 4 pilares, que é a educação financeira, acúmulo de capital, proteção de patrimônio e expansão de capital. Então vamos destrinchar cada um. O que seria educação financeira, tá? Aqui a gente vai destrinchando os passos, o passo a passo, o que precisa ter dentro do planejamento. Quando você tem esse mapa aqui, você consegue fazer o quê? Você consegue olhar para o seu cliente e já ir mapeando na hora, na conversa, na primeira reunião, você já consegue ir mapeando tudo o que você precisa já pontuar, de acordo com é como se fosse um checklist, sabe? Quando você precisa de um imagina aí, quando você vai no supermercado sem nada, na mão, sem lista, sem nada. O que acontece? Ou você fica perdida com a quantidade, com a variedade que tem, né? Você acaba pegando o que não precisava, o que é supérfluo, ou você acaba deixando de comprar o que precisaria ter comprado, né? Então acaba que fica meio confuso a sua ida ao mercado sem uma relação. Agora, quando você tá com uma lista na mão, é só chegar lá, meu filho, dando check, botando no carrinho. Não tem erro. Seu cérebro não precisa nem parar pra pensar. É rápido, é ágil e é muito mais assertivo. Porque você vai lá e traz justamente o que você tinha se proposto a comprar. Então, é mais ou menos isso. Você tem, no caso ali da analogia com o supermercado, você tem um guia, né, que vai te guiar, te orientar ali, que é a lista. A mesma coisa aqui com o seu cliente, você já tendo esse mapinha aqui, você já sabe exatamente, é um checklist, né? Você já sabe exatamente o que analisar ali na reunião com o seu cliente e já ir dando check, tá? Então, na educação financeira, eu destrincho em 3 partes aí,
que você precisa... a educação financeira é a base, né? A estrutura inicial. Então, de que adianta a gente começar a falar de investimento, o cliente começar a investir se ele não tem a base, o conhecimento básico, o controle orçamentário, definição de metas, o diagnóstico, onde que ele está, o que ele quer. Então, eu gosto de trazer essa base, deixá-la bem amarradinha. Então, vamos começar pelo começo. Começa ali pelo diagnóstico, definição de metas. Você precisa saber onde que o cliente está e para onde o cliente está indo, tá? Então, essas metas é o destino dele. E daí depois tem o outro pilar que é o controle orçamentário. Então, precisa ter essa organização de entrada e saída da renda, do quanto que consegue, né, sobrar ali, poupar, para poder começar a aplicar para os objetivos, né? E aí entra o terceiro pilar, que é justamente o hábito de poupar. Então, essa é a base. A educação financeira consiste nesses 3 itens: diagnóstico, definição de metas, controle orçamentário e o hábito de poupar. A partir daí, já está poupando? Beleza, agora vamos avançar de nível. E aí a gente passa para o acúmulo de capital. O acúmulo de capital, ele é justamente a parte dos investimentos, porque não dá para você já começar a investir, você já pular para investimentos. Isso é importante, você ter essa clareza. Eu olhando ali pro ladinho errado, né, gente? Mas é porque o espelho aqui. Agora olhando aqui pra você. É importante você ter essa clareza para você orientar, inclusive, o seu cliente, porque, certeza, se você ainda não recebeu o cliente assim, você vai receber, tá? Vai por mim. O cliente chega querendo investir, ele quer investir na bolsa de valores, ele quer triplicar os rendimentos dele, mas se perguntar quanto que você poupa todos os meses, ele não tem um valor definido. Muitas vezes ele nem sequer consegue poupar certinho todos os meses, então ainda tem esse detalhe aí. Não tem consistência. Então, se ele não tem consistência no valor a poupar, esse comprometimento, né, de poupar todos os meses, como que ele vai ter consistência nos investimentos? Se ele não sabe, não tem clareza das metas, dos objetivos dele, para que ele vai começar a investir? Vai investir? Qual é o porquê do investimento? Se ele não sabe o porquê, ele começa a investir hoje e amanhã ele quer tirar esse dinheiro, tá? Então, é muito importante ter essa clareza, gente. É a base, é a estrutura. E aqui, no acúmulo de capital, tá justamente os investimentos, né, destrinchados em 3 partes, que é investimento de curto prazo, investimento de médio prazo, investimento de longo prazo. Lembrando que em todo planejamento financeiro é indispensável a reserva e o planejamento da aposentadoria, tá? Principalmente para a galera mais jovem. Por quê? Porque às vezes quando a gente vai falar assim, vamos lá, quais são os objetivos? Quais são os objetivos do cliente? O cliente quer comprar um carro, quer comprar uma casa, o cliente quer fazer viagens, o cliente quer tudo, mas não é o objetivo dele montar uma reserva de emergência, né? Daí entra você com o seu papel de planejadora financeira, né? E aí o cliente quer fazer tudo, mas ele quer fazer tudo para ontem, ele não está preocupado em cuidar da aposentadoria dele, não, nem pensa nisso. Daí entra o seu papel como consultora financeira de implementar também um planejamento para aposentadoria, tá? Então são 2 coisas que não podem faltar e que entra aqui no acúmulo de capital. Daí a gente passa para o outro pilar, para o próximo pilar, que é a proteção de patrimônio. Esse pilar aqui, gente, é muito comum ele ficar no desfalque ali, porque isso entra da falta de conhecimento tanto do cliente. Muitos clientes não têm a menor noção da importância da proteção do patrimônio, assim como muitos consultores também, muitos consultores iniciantes, muitos consultores que focam mais ali no planejamento financeiro, ele não faz essa gestão de risco, né? Porque aqui entra a questão da gestão de risco da carteira, do patrimônio do seu cliente. Então, o que você precisa pensar aqui? Basicamente, tá? Eu destrinchei aqui em 2 coisas. Então, é a garantia da renda e a garantia de bens materiais. Então, se resume nesses 2 aqui, a proteção do patrimônio. E o que isso quer dizer? Vamos supor que o seu cliente, ele tem um carro que tem lá a sua manutenção. Vamos botar aí que é um carro até mais caro, que a manutenção é mais cara, o imposto é mais caro. Só que ele não tem seguro. Imagina que qualquer coisa aconteça com esse carro. Onde que vai impactar? O primeiro lugar que vai impactar, qualquer coisa, acidente, batida, enfim, qualquer coisa.
vai impactar, qualquer coisa que aconteça com esse carro vai impactar diretamente no bolso do seu cliente, tá? Então, se ele tem uma reserva financeira, vai catar um monte ali da reserva, se não for zerar, né? Então, isso acontece bastante. E o pior do que isso é quando o seu cliente nem tem ainda uma reserva financeira. E aí, o que ele faz? Ele vai ficar sem carro, né? Ele vai lá e pega um empréstimo para poder cobrir os custos do carro. Então, olha a bola de neve, olha a confusão que ele tá fazendo na vida financeira dele, tudo porque ele não tem um seguro para cobrir os gastos, os prejuízos daquele carro ali, sabe? Então, a garantia dos bens materiais é justamente para isso. Isso é válido, eu dei aqui o exemplo do carro, mas isso é válido para casa também, é válido para itens de trabalho, né, ferramentas de trabalho com um custo mais elevado. Então imagina aí que o seu cliente ele tenha um computador que seja mais caro, 10, 15 mil, que utiliza isso para trabalhar, anda para lá e para cá, existe o risco maior de ser roubado, furtado, enfim. E daí entra o seu papel também como planejadora financeira de orientar o seu cliente a proteger, né, esse bem, porque financeiramente qualquer coisa que for acontecer com isso, com esse bem, financeiramente falando, é mais vantagem ter não somente financeiramente falando, né, mas de qualquer forma é mais vantajoso ter, porque também tem a questão do transtorno, né, daquele constrangimento, da burocracia e tudo mais. Então ter um seguro, um profissional ali que já vai cobrir, cuidar de todas as partes, caso aconteça qualquer coisa, qualquer imprevisto com esse bem, então já vai facilitar meio caminho, né? E falando da economia também no bolso, com certeza vale muito a pena. É uma coisa, eu falei aqui de proteção material. E uma coisa que muita gente não se atenta e não tá nem aí. É por quê, gente? Para proteção da fábrica de dinheiro, né? Quem é a fonte? Quem é que produz a renda, o dinheiro no seu bolso? É você. Então você precisa cuidar de você, da pessoa que faz o seu dinheiro, que gera a sua renda. E isso é importante você pensar também em si e no seu cliente. Então, o seu cliente, se acontecer alguma coisa com o seu cliente e algum acidente, ele não conseguir mais trabalhar, como é que fica a situação? Ele tem alguma garantia, ele tem algum dinheiro guardado, está gerando uma renda passiva, ele tem algum imóvel que gere essa renda para ele? Como ficaria a situação dele se ele parasse tudo agora e não conseguisse mais trabalhar? Pensa aí. É importante você pensar. Como planejadora financeira, é o seu papel pensar nisso, tá? Porque qualquer coisa, a gente montou uma estrutura do planejamento financeiro, vai entregar esse planejamento para o cliente, que é o planejamento, você consegue poupar X, a gente vai distribuir esse valor para os investimentos X, montou a carteira, tá tudo bonitinho, tudo redondinho, e daí se acontece alguma coisa com ele, toda essa estrutura, todo esse planejamento vai de ralo. E aí vai ficar todo mundo frustrado. O cliente vai ficar muito frustrado, porque você também não orientou. Imagina ver o seu cliente ali por tudo a perder, todo o patrimônio dele, tudo que ele estava construindo para alcançar a independência financeira dele. Então realmente seria um sentimento muito frustrante. Então é importante pensar na garantia da renda, na garantia da pessoa física, tá bom? E aqui entra uma coisa que muita gente, inclusive, tem preconceito, porque pensa que é só pra deixar de herança, enfim, mas não, gente. Que é a questão do seguro, o seguro de vida, que inclusive podemos dizer que é um seguro para ser utilizado também em vida, né? Diferente do que muita gente pensa, que acha que seguro de vida é para quando morrer vai ficar meu dinheiro aí pra fulano, eu não quero, enfim, saber disso. Fulano vai até querer me matar por conta disso. Já ouvi muito isso. E não, gente, o seguro de vida, ele pode sim ser utilizado em vida. Inclusive, eu quero saber de você, se você já tem conhecimento sobre essa questão de proteção de patrimônio, garantia de renda, principalmente através, né, do seguro de vida, se você sabe como que funciona,
cada cobertura, se você entende um pouco das cláusulas, das corretoras, das seguradoras, né? Como que é isso pra você? Deixa aqui, compartilha comigo, que eu quero saber, é importante. E conforme for, eu trago uma aula só pra falar disso, que realmente é muito assunto que tem só em torno desse tópico, tá bom? Mas isso é uma coisa que eu vejo, assim, muito falho no mercado, sabe? E eu achei importante ressaltar isso aqui, tá bom? Mas deixa aqui pra mim. Então, beleza. Partindo pro próximo tópico aí, pro próximo pilar, pro quarto, é a expansão do capital. Então, depois que você já cuidou da base, educação financeira, que você já começou a investir, você, digo assim, junto com o seu cliente, né? O cliente já começou a investir certinho, com consistência, todos os meses, já blindou o patrimônio, já está assegurado, tudo bonitinho, aí sim é hora de pensar na expansão do capital. E o que seria isso? Aquisição de bem, eu quero comprar mais bens, mesmo que seja até para questão de investimento. Eu quero comprar imóveis, já tenho investimentos financeiros, mas eu tô com um patrimônio bacana, agora eu quero comprar imóveis, porque eu quero investir nisso, eu quero fazer, enfim, imóveis comerciais ou imóvel para alugar, pessoa física, beleza. Ou aquisição de bens mesmo, ou imóvel para morar, uma casa de praia, ou uma casa de campo, um carro, qualquer coisa, aí já é a hora mesmo de usufruir. Já tem toda a estrutura organizadinha, agora você pode usufruir, tá? E se planejar para aquisição de bens. E uma outra coisa que eu coloquei aqui também dentro da expansão de capital é o alto risco e novos negócios. Então, dá para você considerar aqui dentro um novo negócio. Então, como eu falei, já está com a base toda estruturada, já está com a reserva montada, agora eu quero colocar meu dinheiro para girar e fazer mais dinheiro. Então, eu tô com uma grana que eu posso investir num novo negócio. Então, orienta o seu cliente, ajude o seu cliente nessa parte, né? Como que você vai fazer, qual a quantia, o percentual que você pode direcionar. Então, tudo isso aí, com a sua supervisão, com o seu direcionamento, vai ficar muito mais simples, muito mais assertivo para o seu cliente, tá? Então, foram essas as 4 bases, né, da estrutura do planejamento financeiro, os 4 pilares que não podem faltar dentro do planejamento. Recapitulando: educação financeira, acúmulo de capital, proteção de patrimônio e expansão de capital. Se atentem a isso, porque quando você estiver já conversando com o seu cliente, você já vai identificar quais são os gaps, quais são as falhas que precisam ser preenchidas e que você vai conseguir trazer vantagem através do seu trabalho. Inclusive, são pontos que você vai observar que você pode até utilizar como argumentação na negociação, tá? Para o fechamento. Essa inclusive, uma outra abordagem muito importante, né? A questão do fechamento. E eu vou desenvolver uma aula só pra gente falar sobre a reunião de negociação, de fechamento. Acho que vai ser muito importante, muito válida para vocês. Mas, por hoje, fica aí com essa base, essa estrutura que é fundamental você ter para você entregar para o seu cliente, para você conseguir ter essa clareza e também levar essa clareza para ele, tá? Então, bora lá. Recapitulando o que a gente falou aqui hoje, tá? Provavelmente você já esteve ou conhece alguém que se sente perdida no escuro, que não consegue ter total clareza do que o seu cliente ele tá precisando, porque você não tem um checklist ali para ir ticando, ele tem isso, ele não tem isso, eu preciso implementar isso, preciso implementar aquilo. Então, se você não consegue ter clareza, você não tem direção. Se você não tem direção, como o seu cliente, então, que não vai ter mesmo, né? Então, você tá aí para isso, para ter essa visão macro. Seu papel é ter uma visão do todo, da jornada completa e também da jornada micro. Então, tem o macro e tem o micro. Depois que eu olhei o macro, eu já consegui enxergar, isso, a situação financeira dele é essa e é aqui que ele quer chegar, eu já consigo vislumbrar longe a jornada dele. Agora vamos por partes aqui, no micro. Então esse é o seu papel, tá? E quando você não tem isso claro, o cliente não tem resultado, logo você quebra essa segurança que você tem em você mesmo, você não consegue gerar mais clientes pela insegurança e também, consequentemente, sem dinheiro no bolso, sem faturamento, não é isso que a gente quer.
Daí você precisa virar essa chavinha e começar a estruturar e ter um passo a passo, ter um método, ter um processo definido para gerar essa clareza para você e também para o seu cliente. Com isso, você vai passar a ver a transformação nele, ter resultado para o cliente, resultado para você, mais dinheiro no bolso, mais faturamento, mais segurança, porque é um ciclo positivo. Quanto mais você vê resultado, mais segura você fica e assim sucessivamente. Você tem que vibrar aqui no lado positivo, no lado do resultado, porque resultado atrai resultado. Lembra? Então, foca aí, tá? E uma coisa importante que eu falei também, que um processo bem definido, ele otimiza o seu tempo, porque não precisa você sempre construir do zero um novo planejamento para o cliente, porque você já tem a base ali pronta, é só você ir adaptando e com isso, otimizando o tempo, você vai poder curtir mais, ter mais qualidade de vida, curtir mais sua família, vai ter mais dinheiro também para poder curtir. Então isso é algo muito importante. E a estrutura básica que eu trouxe aqui hoje para você já implementar é a estrutura com 4 pilares, tá? 4 pilares que não podem faltar na base do planejamento financeiro do seu cliente, que é a parte da educação financeira, que eu destrinchei em diagnóstico e definição de metas, controle orçamentário e hábito de poupar. Depois, o segundo pilar é o acúmulo do capital, que aqui a gente está falando de investimentos, investimento de curto, médio e longo prazo, tá? E aqui dentro não pode faltar reserva e planejamento para aposentadoria. Terceiro pilar, proteção de patrimônio. Aqui é um ponto que eu trouxe, né, uma relevância, porque eu observo que muita gente ignora, desconsidera essa parte. Então, garantia de renda, garantia de bens materiais, aqui a gente fala de, tem a ver com seguro de vida, tem a ver com plano de saúde também eu não tinha mencionado, mas faz parte do planejamento financeiro aí, pensando em cuidar do patrimônio, do principal patrimônio, que é o seu próprio cliente, né? Então isso entra aí nesse terceiro pilar. E o quarto pilar é a expansão de capital, ou seja, quando tiver tudo já amarradinho, todo o planejamento estruturado, daí você entra ali já com mais... vislumbrando umas coisas, aquisição de bens, pode fazer investimentos mais arriscados, inclusive, novos negócios, enfim. E com essa base aí, com essa estrutura, seu cliente vai estar assegurado, tá? Então, maravilha. O que eu quero trazer aqui para vocês como uma mensagem final é que você precisa se ver como empresária, tá? Isso é muito importante. Você não é somente uma autônoma que presta serviço de consultoria, não. Você é uma empresária. Então comece a enxergar dessa forma, tenha uma visão de boss e se comprometa também com o resultado do seu cliente. Quando você começa a ter essa visão, quando você começa a assumir esse controle e se comprometer com o resultado do seu cliente e ir criando essa estrutura, esse padrão, o processo que é muito, tá muito relacionado, né, com os processos de empresária. Empresária tem mais esse viés de visionário, de montar o planejamento. Então, por isso que eu sempre falo para ter essa postura de empresária, que aí você consegue não somente enxergar, né, o resultado lá na frente que o seu cliente vai ter, mas você consegue acompanhar também cada etapa da evolução. E isso é extremamente importante, tá? Então, se comprometa com o resultado do seu cliente, para você ver esse resultado nele e em você também. Ação, bora lá, que eu gosto de trazer ação, atividade para você já sair praticando. Uma coisa importante também, antes de eu passar a atividade para vocês, é falar sobre a mentoria, né? Que eu já comentei com vocês que vou abrir a aplicação para mentoria de carreira para quem é consultora e planejadora financeira, que precisa dessa mão para andar, né, nessa jornada aí que eu sei como que já passei lá no inicinho, sei que não é fácil. Então eu vou abrir a aplicação para mentoria individual, que vai ter uma estrutura de 1 a 1 acoplado, né, junto ali com a estrutura de curso. Por quê? Porque tem muito conteúdo. Então,
não, a estrutura da mentoria, gente, ela é muito de intervenção. O principal objetivo é interferir no seu negócio. Então, ver de pertinho o que está acontecendo, qual a sua maior dificuldade e ir tirando essas dúvidas e resolvendo essas pendências, tá? Já na estrutura da plataforma, você vai ter todos os treinamentos necessários para você aprender, absorver, anotar, estudar, reestudar e depois, quando estiver direto comigo, você poder tirar suas dúvidas. Beleza? Então, vem aí. Breve, ainda não está aberta, mas eu vou divulgar a data que eu vou abrir o DDF Pro, que é o meu programa de mentoria para planejadores e consultoras financeiras. Então, bora lá agora, ação, mão na massa. Eu quero você agindo, já tendo resultados a partir de agora, tá bom? Não deixa para depois, para começar a aplicar. O que você vai fazer hoje? Você vai mapear a linha do tempo, considerando, inclusive, a nossa aula de hoje, claro, tudo que eu passei para vocês, os pilares. Então, você vai pegar, vai mapear a linha do tempo do seu cliente. Onde que o seu cliente está, qual o diagnóstico dele, quais as pendências que você tem para resolver do seu cliente. Verifica, seu cliente já consegue poupar com consistência todos os meses? Seu cliente consegue manter o controle orçamentário, controle de entrada e saída, de despesa, tudo em dia? O seu cliente, ele tá conseguindo já investir certinho? Tá tudo ok com os investimentos? Tá investindo pro curto, pro longo, pro médio e pro longo prazo? Seu cliente, ele já está resguardado, né? Já está assegurado, já tem um seguro de vida. O carro dele, ele já tem seguro no carro. Como que está a situação do seu cliente? Então, é agora você mergulhar aí na situação, no case do seu cliente, identificar cada brecha. Tenha sempre em mente, gente, a possibilidade de fechar negócios. Eu gosto muito de substituir isso, tá? Inclusive, foi uma coisa que eu vi, uma chavinha que virou num episódio de Suits, né? Que o Harvey ele comentou que ele não vende, ele fecha negócios. E, enfim, por que eu achei interessante isso? Vender é ótimo, vender faz parte de fechar negócios também, né? Faz parte do processo, mas o fechar negócios está muito mais... Tá abrangindo mais coisas, sabe? É como que se vender fosse uma partezinha do processo de fazer negócios. Quando você tem essa mentalidade de fazer negócios, você consegue enxergar várias possibilidades. Inclusive de uma coisa que já me perguntaram lá no Instagram, que inclusive se você não me segue no Instagram, segue aqui, tá? @Diário de Finanças. Mas já me perguntaram lá sobre a questão de parcerias. E aqui entra a possibilidade, inclusive, de fazer negócios, parcerias, através de um problema, um déficit que tem ali no seu cliente. Ou o seu cliente está precisando de um seguro. Se você tem parceiros que podem disponibilizar esse seguro, facilita a vida do seu cliente, que não precisa ficar pesquisando. E com isso também, né, ou assim, o seu parceiro ganha, você também pode ganhar uma comissão. E todo mundo ganha na história. Isso é muito bacana. Negócios, tem a mentalidade de empresária e de fazer negócios o tempo todo, tá bom? Então, essa é a ação para vocês, para já começar a implementar agora, tá? Então, fazer uma varredura aí da situação do seu cliente. Espero que essa aula tenha sido produtiva, tenha agregado para vocês, porque eu desenvolvi cada tópico, não só essa, mas as próximas aulas que eu vou trazer também. Foi pensada com muito carinho, então espero que vocês gostem. Não deixa de curtir, de se inscrever também no canal, de deixar o seu comentário, de deixar sugestão, dúvidas que tiver. Eu tô aqui por vocês, pra vocês, então eu conto com a colaboração de vocês também, beleza? Já falei, né, pra você se inscrever aqui no canal e transborda com aquela sua amiga que precisa também aprender o que a gente conversou aqui hoje, beleza? Simbora, quero você no meu time, vem, chama também suas amigas pra participar do time também, porque a gente tem muita coisa pra aprender juntas, tá bom? Simbora, Rica, eu vejo você na próxima aula.